Você sabia que é possível rodar Mac em um computador que não é da Apple? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre Hackintosh. Você sabe o que é Hackintosh? Hackintosh é o processo que você pode instalar o macOS, o sistema operacional da Apple, dos computadores da Apple, em um computador comum, um computador que, por exemplo, você tem o Windows aí. Você pode instalar o Windows e o Mac e rodar os dois ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, tipo dando Alt Tab, mas você pode selecionar na inicialização do computador entre o Mac e o Windows. Então você pode utilizar em um computador que não é da Apple ou o sistema da Apple, o macOS, o Snow Leopard, ou Yosemite, ou outras versões, o El Capitan, por exemplo. Então é muito bom esse processo porque possibilita que pessoas que não têm um Mac, que não têm um MacBook ou um Mac Pro, por exemplo, instalar o macOS, o sistema da Apple em computadores comuns e usar ferramentas que são exclusivas da Apple, como o Final Cut Pro, que é um editor de vídeo muito bom que vários youtubers usam porque ele tem um desempenho bem legal, é muito simples e possibilita uma edição muito rápida, tá? Então essa é uma das vantagens e essa é uma das funções que o Hackintosh tem aí para os usuários, tá? Mas aí você vai perguntar, por que alguém vai querer instalar o macOS no computador? Quais são as vantagens? Por que eu iria querer fazer isso? É muito simples. Primeiramente o preço, Aqui no Brasil e lá fora também, você pode perceber que o preço dos Macs, dos MacBooks, são realmente bem caros, Então, você pode provavelmente montar um computador com as mesmas configurações do Mac, um computador normal, e aí você monta por um preço bem mais abaixo. Então, digamos que você tem um MacBook ali por 20 mil reais, Tem MacBooks por esse preço. Eu acho que eu não estou enganado, Mas você pode montar um computador normal que você rodaria o Windows, você pode montar ele e rodar o Mac, Você fazer o Hackintosh nesse computador e esse computador provavelmente tem as mesmas configurações de um MacBook. E aí você vai perguntar, o desempenho é igual? Se eu montar um computador com as mesmas exatas configurações do MacBook da Apple, eu vou ter o mesmo desempenho? Provavelmente não, porque a Apple ela realmente faz aquele hardware, aquelas peças, ela monta o computador exatamente perfeito para que encaixe ali no seu sistema MacBook. Então ele é totalmente otimizado para aquelas peças, Então com certeza o seu desempenho não vai ser tão bom quanto de um MacBook normal. Porém, pode ser melhor do que o seu computador com o Windows. Então, se você tem o Windows e Mac no mesmo computador com as mesmas exatas peças, talvez se você tiver com o Windows, o seu desempenho seja pior do que se você estivesse com o Mac instalado. Então, essa é uma das vantagens, porque você vai gastar menos, vai ter o Mac e talvez o seu desempenho seja melhor. E aí, além dos preços, que aqui no Brasil principalmente é ridiculamente caro as coisas da Apple, você tem uma maior variação de hardware, Você pode querer montar, sei lá, um computador aí, Macintosh, um Hackintosh, na verdade. Você pode querer montar um computador com uma placa de vídeo X, um processador Y, etc, que no MacBook original Apple não tem. Então, um Hackintosh, você tem uma maior variabilidade de hardware, Você pode justamente ter uma maior quantidade de opções para poder estar utilizando o seu Mac, porque os MacBooks da Apple normalmente utilizam aquele processador X, aquela placa de vídeo Y e só aquelas, não tem outras opções. E no Windows, por exemplo, não. Você pode baixar, Eu no meu caso aqui eu tenho um i5 com uma GTX 660 Ti e são peças aleatórias que eu comprei e montei o meu computador. Então o Hackintosh possibilita também essa variabilidade de hardware, Você pode, por exemplo, fazer um computador totalmente personalizado, mas aí eu te lembro que nem tudo é suportado, Provavelmente eu vou deixar um link na descrição que lá você pode verificar se tal placa de vídeo, se tal processador, se tal memória RAM é compatível com o Hackintosh. Mas isso é muito legal e muito importante porque você pode sim montar um computador a seu gosto, Não obrigatoriamente você tem que fazer um computador exatamente igual como o MacBook da Apple, o vendido oficialmente pela marca Apple, Então isso é um ponto bem legal também. E tem um ponto legal também, pessoal. Não obrigatoriamente, se você fizer o Hackintosh, você vai utilizar somente o Mac. Você pode, por exemplo, particionar o seu HD, dividir ele em partes e justamente instalar nessa parte o Mac e nessa parte o Windows. Então você vai utilizar os dois, no mesmo computador, na mesma máquina, não simultaneamente, como o Alt Tab, ou então simplesmente trocar ali rapidamente. Mas quando você for inicializar a BIOS, você pode selecionar qual sistema ele vai entrar. Então você escolhe entre o Mac e o Windows, ou Linux, ou qualquer outro sistema que você desejar. Então isso é bem legal também porque permite que você instale os dois ao mesmo tempo, Então você não fica impedido de ter os dois, É bem legal isso porque você pode, por exemplo, utilizar o Final Cut no Mac e quando você quiser jogar, você vai pro seu Windows e joga os seus jogos aí da Steam normalmente, Isso é bem legal mesmo.
E aí eu acredito que esses sejam os principais pontos, esses são os pontos mais legais aí que eu encontrei, e são os pontos que eu acho que realmente são cruciais para você decidir se você deve ou não instalar um Macintosh, um Hackintosh, né, usar o seu macOS no seu computador montado por você mesmo. E aí nesse momento eu quero chamar o meu amigo Bruno, que vai falar um pouco da experiência dele com o Hackintosh, e aí ele vai também, num próximo vídeo, ensinar para vocês como fazer a instalação do Hackintosh em sua máquina, tá? Vai ser postado aqui no canal, então se você chegou aqui nesse vídeo já pode se inscrever para conferir o próximo vídeo. E aí vamos lá, Bruno, diga aí pra gente o que é que você acha do Hackintosh, se vale a pena e qual é a sua experiência. Show? Fala galera, eu sou o Bruno e eu tenho usado o Hackintosh no último mês e eu posso falar com certeza para vocês que essa foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Depois da instalação do Mac, eu tenho sentido a minha máquina muito mais rápida, além de outras vantagens que eu tenho e que você também pode ter por usar um sistema operacional como esse. Se você mexe com edição de vídeo, de fotos, de músicas, você vai se beneficiar bastante em ter no seu equipamento instalado o Hackintosh. Isso porque você vai ter acesso a ferramentas que no Windows e em outros sistemas operacionais você não tem, como por exemplo o Logic Pro, que é um programa muito conhecido por ser usado em estúdios para edição profissional de áudio, como também por usar o Final Cut Pro, que é um programa bem conhecido também no mundo dos YouTubers para edição de vídeo. E uma outra vantagem que às vezes muita gente esquece de comentar na hora de justificar o porquê você ter um Hackintosh são as entradas e as saídas da sua máquina. Você vai estar limitado à placa que você comprou. Você vai ter aí pelo menos 6, 8 entradas USB, você vai poder ligar 2, 3 monitores ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa no Macintosh é difícil de fazer, a não ser que você compre um equipamento que é específico para esse, que é o Mac Pro. Mas você teria coragem de pagar um preço desse? Acredito que não, né? É claro que nem tudo são flores, o Macintosh ele não é um sistema para jogos, então se você é um jogador assíduo, fuja dele. Mas lembre-se de que você tem a opção, assim como nos Macs de verdade, de fazer o Dual Boot. Então você pode ter na mesma máquina dois sistemas operacionais, você pode estar rodando tanto o Windows como o Macintosh ao mesmo tempo, para você ter então o melhor dos dois mundos. E eu posso dizer com segurança que por um bom tempo eu vou usar o Hackintosh até que um dia, quem sabe, o meu canal cresça o suficiente para eu comprar um Mac de verdade. Ah, falando nisso, se você ainda não conhece o meu canal, acesse lá youtube.com/doubleb91. O link vai estar aí na descrição. Assim como meu amigo Davi, eu também faço vídeos de tecnologia e eu espero que você goste do conteúdo. Muito obrigado, Davi, pela oportunidade e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever, não só no meu canal como do Davi, para acompanhar os próximos vídeos. E ative as notificações para você ser um dos primeiros a saber. Peace!